As colinas mais densas e incríveis, lindas como se fossem um paraíso, no meio de um claro, dois caras de pé com uma pá e uma bandeira na mão têm um desenho em preto e branco, um deles chamado Kim Surro. Aos pés dos caras, tinham umas criaturinhas bonitinhas que diziam frases curtas. Aqui o cara se chama Roy, Fronteira Roy, balança a pá apontando para o lugar, a pá está firmemente cravada no chão pelo movimento confiante de Fronteira. Uma grande grade digital azul se estende pelo gramado desde o ponto de impacto, é tão grande que chega até o pé de montanhas distantes. Esta é a história de um engenheiro civil comum, as partículas da rede se transformam em um modelo digital de uma metrópole. Este engenheiro mudou completamente o mundo, todos os presentes observam esse processo fascinante. Roy se virou para seu ajudante Javier, excitado, dizendo que tudo era dinheiro. Roy soltou uma risada, o que levou Javier a pensar que agora estava louco. Há alguns anos, quando a cidade estava ao anoitecer, Roy recebeu uma mensagem felicitando-o por ter sido escolhido pela Absoluta e ter direito a pedir um desejo. O cara estava deitado com a cabeça sobre a mesa e percebeu a mensagem, que adicionava que ele se tornará um dos heróis do romance ou Cavaleiro de Aço. Roy ficou surpreso porque era o mesmo romance que ele havia lido ontem. A mensagem terminava com desejos de inspiração e boa sorte. O cara fica perplexo porque nem está bêbado o suficiente para sonhar com isso. Poderia ser uma transferência extracorpórea tão comum nos romances online. Está realmente em outro mundo agora. Roy estava deitado no chão nos arredores. Ele se levantou e sentiu um arrepio forte no corpo, sua cara se contorceu de confusão enquanto se perguntava o que estava acontecendo. Na boca, a mensagem se referia a uma mudança de estado, ou seja, uma curvatura da boca como consequência de dormir ao ar livre. Roy já tinha percebido isso e os sinais estavam incomodando ele. Ele percebeu que habitava o corpo do herói do romance. Um cara que mora numa vila e dorme na estrada. De repente, alguém o chama de mestre. Um cara vestido que estava procurando por ele há muito tempo se aproximou dele. Roy percebeu que ele carregava uma espada presa ao cinto. A lua brilhava sobre o cabelo claro do desconhecido. Ele disse que seria melhor voltar para a fazenda. O desconhecido acabou sendo o protagonista do Cavaleiro de Aço, Javier Asran. Roy suava porque era exatamente igual às fotos do romance, e também pelo seu nome. À medida que a história avançava, Javier se tornou o espadachim mais famoso de todo o continente, mas no início do romance, ele não passava de um cavaleiro que guardava a fronteira do Barão Arcus, e também o nome do filho mais velho do Barão Fronteira. Roy estava irritado porque os caras estavam um de frente para o outro e ele não segurou seu descontentamento. Javier negou, embora tenha dito seu nome, mas não disse que era um brincalhão. Mas é bom que seja julgado corretamente. Mensagem. Javier parece satisfeito e isso faz Roy se enfurecer ainda mais. No meio da floresta, há uma mansão rica e é de noite. Javier acende a lareira e tenta descobrir por que Roy estava caído na estrada. Afinal, no dia anterior ele estivera bebendo desde o almoço e quebrara toda a louça da estalagem. Então deu saudade e ele dormiu na estrada. Como era de se esperar em um dia de brincadeiras, o barão começou a se preocupar e enviou Javier para procurá-lo. No entanto, embora seu filho fosse um brincalhão, o barão se sentiria mal se ele fosse embora. Roy sentou-se na cama enrolado num cobertor e lembrou-se que não havia aquecimento. Javier recomendou que ele descansasse e se apresentasse ao barão de manhã. Quando o criado saiu, Roy se virou para ele com um sorriso e perguntou se havia muita luz em sua casa, surpreendido por essas palavras estranhas. Saíram do quarto. Roy sentou-se na cama e viu Javier bater à porta. Ele balançou a cabeça e ficou pensativo porque conhecia toda a história. Afinal, ele leu o último capítulo deitado em seu estreito quarto. Portanto, sabe qual destino aguarda o prota. No início do romance, o barão e sua esposa se depararam com uns vis ladrões e num instante perderam todas as suas riquezas. Decidiram se mandar de vala segurando as mãos um do outro. Enquanto isso, o prota começa a mendigar e beber álcool sem parar, repetindo o destino de seus pais. O homem estava incomodado que, embora fossem aristocratas, suas vidas fossem tão insignificantes. Como na Coreia, era a Absoluta ou alguém mais quem tramava algo. Recebeu a mensagem de que tinha sido escolhido pela Absoluta e tinha a chance de pedir um desejo. No dia seguinte, o tempo na cidade estava maravilhosamente claro, o sol brilhava pelas janelas da mansão Fronteira. No corredor, uma mãe preocupada de um prota chamada Marvai Fronteira caminhava com Javier. A mãe queria saber o que aconteceu ontem na estalagem, mas Roy negou porque estivera lendo um romance à noite. A mãe pediu ao marido que fosse se desculpar.
Roy aceitou imediatamente a responsabilidade pelo que fez porque era seu corpo pelo qual era responsável. Segundo relatos, a mãe e Javier estão surpresos com essa reação. O sol estava no zênite, um velho parado na rua carregava a custo no carrinho. De repente, sua atenção se voltou para os homens que passavam perto. Javier e Roy caminhavam despreocupadamente pela rua. Roy também notou o carregador que, por algum motivo, se escondeu atrás do carrinho de repente. Os homens ficaram perplexos com essa reação enquanto continuavam a andar. Perceberam que todos os transeuntes tentavam fugir dele. Roy estava muito preocupado com isso. Um menino olhou pela janela de uma das casas. Seu pai o agarrou de repente e disse para não olhar. O homem fechou imediatamente a janela. Roy recebeu a mensagem de que os aldeões o odiavam e ele mesmo percebeu. O criado refutou que tinha que vigiá-lo para que não acontecesse de novo o que aconteceu ontem, mas não para protegê-lo, mas para proteger os moradores. Afinal, o prota é um pouco canalha. Seguindo em frente, o homem pensou que precisava limpar sua imagem para não passar fome no futuro ou pelo menos de alguma forma lidar com a dívida familiar. Então, como herdeiro do dono da vila, poderia viver na prosperidade pelo resto de sua vida. Olhando para o mensageiro, Roy tentou encontrar alguma armadilha e descobriu que funções tinha recebido uma mensagem sobre as habilidades de Roy, ou seja, ser travesso e bêbado, afinal, sabe como deixar os outros nervosos e ir atrás de um cachorro depois de beber. Roy estava muito chateado com isso e começou a esperar seus braços enquanto avançava. Javier chamou o dono e perguntou para onde ele estava indo, afinal, o homem estava lá e era o que queria. Para se desculpar por uma mentira, Roy respondeu que estava apenas pensando. Javier olhou nos olhos do dono com uma expressão séria. Ficou parado sem entender nada. O criado suspirou e pediu para entrar na estalagem. Roy abriu a porta com cautela e olhou para dentro. Nesse momento, Javier percebeu. Roy sentiu que algo estava errado, como se tivesse virado outra pessoa. Havia pedaços de móveis de madeira quebrados no chão do bar, uma rachadura na parede com um crânio de touro pendurado ao lado. Roy sentou-se e disse ao dono que queria pedir desculpas por sua travessura. O dono ficou alerta, mas pediu que ele parasse com voz tremida. Ou talvez estivesse ainda mais assustado porque um rufia como Roy falava com respeito, então decidiu mudar de tática e falar com um pouco de grosseria, embora seja uma maneira imprópria de alguém se desculpar. No entanto, o dono disse que tudo bem e que não precisava se desculpar. Roy se sentiu envergonhado com essa resposta. Nuvens brancas flutuavam lentamente no céu. Enquanto caminhava pela estrada, Roy percebeu que, mesmo depois de se desculpar, o rosto do dono não parecia bem. Javier concordou com ele. Afinal, toda a louça e móveis que ele quebrou foram comprados com o dinheiro que ele ganhou com tanto esforço e que deveria ter compensado. Roy estava irritado porque já estava endividado e nem mesmo podia ficar bem aos olhos dos inquilinos. Se não pagasse suas dívidas, não aconteceria nada. Javier acrescentou que, devido ao inverno frio, a saúde da mãe do dono da estalagem piorou e Roy também ficou confuso. Roy lembrou-se que estava frio no trator e que uma única lareira não era suficiente em um prédio grande assim. Será difícil para os idosos sobreviverem com tanto frio. Até inventou um sistema de aquecimento radiante no chão. De repente, o prota parou abruptamente. Seu rosto mostrava que ele estava concentrado. Uma imagem de uma lâmpada apareceu em sua mente. Foi como se uma corrente elétrica o atravessasse e se acendesse. Então, o homem sentiu algo. Algo veio à mente. A lâmpada começou a emitir descargas elétricas brilhantes, e os olhos do proprietário estavam iluminados. Era uma realização previamente desconhecida de algo. Então, uma ideia lhe ocorreu. A lâmpada emitia descargas elétricas extremamente fortes, que se transformaram em partículas verdes que voaram em diferentes direções, formando estruturas complexas de blocos. Roy percebeu que não havia aquecimento radiante no chão aqui, e se ele criasse um neste mundo, com certeza seria vendido para o tolo do Roy Fronteira. Isso nem sequer era um sonho, mas para o verdadeiro Kinsulho, que estava no corpo de Roy, era possível. Afinal, ele era um engenheiro civil e enquanto estava no exército tentou construir uma casa por conta própria.
Dia e noite, ele trabalhava duro nas obras. É exatamente assim que ele pagaria todas as dívidas da família do barão. Roy estava cheio de entusiasmo. Virou-se para Javier e disse que deveriam voltar para a estalagem para conseguir o primeiro pedido. O homem recebeu uma mensagem sobre o início de sua verdadeira jornada e também recebeu pontos chamados RP pelas relações com os outros, que atualmente são 0. Roy pensou que se tratava de alguma espécie de experiência, embora não lhe explicasse nada. Chegou uma nova mensagem de que poderia conseguir RP melhorando sua relação com os protagonistas. De repente, o malandro percebeu que um sinal azul aparecia sobre a cabeça de Javier, indicando que o nível de interesse no prota era de -30. Provavelmente é um nível baixo. O homem virou-se para o criado com um sorriso. Queria aumentar o interesse elogiando o criado, mas isso reduziu o interesse de Javier nele em um ponto. Ao se ver derrotado, ele decidiu adiar o assunto para mais tarde, para que não piorasse. Cartas de uma taverna de cerveja. Roy preencheu cuidadosamente o contrato nomeando o dono como cliente e também como contratante. Especificou que todos os custos de construção seriam deduzidos do valor da indenização por danos. Roy estendeu a caneta para que ele assinasse, embora não confiasse nele. Essa desconfiança não o satisfazia. Não podia arruinar seu grande plano desde o início. Ele não queria usar este método. Então decidiu falar como um idiota. Roy disse que deveriam confiar um no outro, porque se viriam aqui com frequência. E funcionou, o tratorista assinou imediatamente o contrato, embora fosse um verdadeiro trapo. No entanto, o primeiro contrato foi assinado. Roy estava satisfeito com seu plano e assegurou ao dono que não se arrependeria. Havia nuvens brancas e fofas no céu. Ao sair para o pátio, Roy explicou ao criado que não era necessário fazer cálculos precisos, já que seu plano não era perfeito. Javier virou-se para o dono e qualificou a assinatura do contrato por chantagem como um novo nível de arbitrariedade. Então Roy olhou desconfiado para o criado. Em seguida o mesmo supôs que Javier não estava pensando logicamente de jeito nenhum e não estava familiarizado com o conceito de distorção cognitiva, o que significa que se foi assim no passado, será assim no futuro. Isso ocorre porque as neurônios contêm pensamentos ruins e estereótipos. Javier reformulou isso como experiência e estatísticas, mas a experiência e as estatísticas são coisas do passado. Javier não entendia o que estava acontecendo. Algum dia foi tão claro. O criado olhou para seu mestre, que disse que sorriria tanto o dono quanto sua mãe riam de alegria. Roy começou a cavar com sua pá, acreditando que esse sorriso seria a base de seu sustento. Cavou, carregou, compactou e repetiu tudo várias vezes enquanto o criado observava em silêncio. Ele pegou madeira de um depósito da fazenda e construiu uma estrutura central de madeira como fundação. Este era o método tradicional asiático de construção com madeira densa. Então, ele aplicava a argila do rio e o casco estava pronto. Roy estava exausto no chão, acariciando a fraqueza de seu corpo. Javier ficou surpreso com a rapidez da construção em 3 fases, embora já tivesse passado uma semana. Ele se perguntava seriamente onde Roy aprendeu a construir de verdade. Ele decidiu cumprir o acordo. O dono ficou de pé dolorido em frente ao novo prédio, mas não havia tempo para descansar. Completamente exausto, ainda tinha que cortar a madeira com suas últimas forças. O homem deu um golpe e sentiu como se algo estivesse segurando suas mãos. Javier agarrou o cabo do machado de seu mestre. Roy não compreendeu esse gesto e ficou surpreso, mas quando o criado tirou o machado de suas mãos, ele percebeu que sua intenção era ajudar. Roy disse que precisava de tábuas que medissem 2 a 1 calço, mostrando os parâmetros aproximados com as palmas das mãos. Javier lançou alguns troncos para cima com confiança, deu um golpe claro e apontou com concentração, cortando os troncos em pedaços menores no ar. Tábuas polidas e acabadas do tamanho certo caíram no chão. Roy ficou estupefato, com a mandíbula aberta com o espetáculo que viu, mostrou sua apreciação por Javier. O homem considerava o criado um verdadeiro mestre da espada que não precisava de nenhum artefato moderno. Aproximou-se dele com a mão no ombro e um sorriso. Disse que quando terminasse, poderia ajudá-lo a terminar. Javier ficou surpreso que o dono não agradecesse e o fizesse trabalhar. Já havia esquecido de seu caráter. Roy pensou que havia ajudado por interesse. Sem dúvida, um dia enganaria alguém.
O homem queria terminar o trabalho o mais rápido possível para ver o resultado. Para isso, tinham que trabalhar juntos. Javier sentiu vergonha da abordagem de seu anfitrião, mas pensou que mesmo que Roy tivesse mudado nos últimos dias, ainda não podia confiar nele. Só poderia verificar completando a construção ao lado de seu mestre. O suor escorria pela testa de Javier enquanto continuava a terminar diligentemente. Roy, embora cansado, acompanhava o ritmo de seu criado. A terra voava debaixo de suas pás. Em certo momento, Roy parou, levantando a pá sobre a cabeça, cravou firmemente no chão. Enquanto seus pés corriam, ambos homens se posicionaram lado a lado e olharam para a casa terminada. Roy anunciou confiante que a construção estava concluída. Javier perguntou que tipo de hieróglifo estava representado no telhado da casa. Roy respondeu que era o logotipo de sua marca. Roy decidiu organizar uma verificação de como exatamente enganou o dono da pousada. O servo não entendia como isso poderia acontecer. Havia um bosque denso por perto. De lá, o homem trouxe lenha e acendeu um fogo em um buraco especial nos alicerces da casa. Saía fumaça pela chaminé do telhado. O dono da estalagem e sua mãe desfrutavam juntos no chão quente. Todos os músculos do corpo da idosa finalmente puderam descansar. O dono da pousada não podia acreditar que isso fosse possível. Roy ficou feliz porque as pessoas deste mundo só poderiam se perguntar por que o poder do aquecimento radiante no chão era quase mágico. O dono da estalagem agradeceu sinceramente ao proprietário. O sorriso no rosto de sua mãe deixou Javier boquiaberto, pois estavam sorrindo, como Roy havia dito antes, em uma manhã. Não apenas ele mudou seu comportamento, mas também sua ética de trabalho. Ele também cumpriu o acordo. Era tudo pelo bem de ver sorrisos nos rostos dessas pessoas. Roy não era esse tipo de pessoa, mas viu sorrisos sinceros e calorosos em aldeões satisfeitos. Roy recebeu uma mensagem de que o nível de interesse de Javier por ele aumentou 2 pontos, agora era menos 29, e como a relação com ele havia melhorado, Roy recebeu 36 pontos. O homem ficou feliz em ler tudo isso. Supôs que a opinião que Javier tinha dele havia mudado. Em qualquer caso, o primeiro pedido foi cumprido, apesar de agora estar no vermelho. Afinal, construiu esta casa modelo para anunciar seus serviços. Poucos dias depois, havia uma fila de residentes da cidade esperando do lado de fora do novo prédio para experimentar a nova urbanização. Todos saíram dizendo que quase derreteram. Roy estava sentado ao lado da mesa, oferecendo a todos fazer um quarto assim em sua casa. Ofereceu 2 modelos para escolher, com a possibilidade de completar um quarto ou reconstruir toda a casa, adicionando um desconto. O camponês estava confuso porque não confiava em Roy. O homem decidiu reiterar que precisavam confiar um no outro. Também mostrou ao possível comprador que esse preço era quase nada. De repente, alguém se aproximou. Era seu pai, Barão do Arco, que se interessou pelo que seu filho estava fazendo. O nível de interesse em Roy era de menos 20. O homem não esperava ver seu pai aqui, na propriedade da família do Arco, no meio de uma grande sala. Em uma longa mesa de jantar, Roy almoçava com seu pai. O homem olhou para seu pai. Ele o tinha evitado tanto e agora sim, ele proibiu seu filho de construir. Esses pensamentos do homem foram interrompidos por seu pai, que disse que estava disposto a ouvir Roy. O pai queria saber o que ele havia planejado desta vez. Roy disse que o dono da estalagem o havia encarregado de criar aquecimento radiante no chão, e ele havia cumprido e agora estava fazendo contratos com outros habitantes da vila. Mas para seu pai, as pessoas da vila eram muito importantes e valiosas, e não perdoariam a fraude contra elas. Roy assegurou ao pai que não se preocupasse. Embora ninguém acreditasse nele com isso, o homem decidiu partir. Seu pai supôs que ele estava fazendo isso por causa da situação financeira de sua família. Afinal, ele tem olhos e ouvidos e já deve ter percebido tudo. O pai assegurou a seu filho que ele resolveria o problema. Naquele momento, Roy lembrou-se de algo. Já tinha ouvido essas palavras antes, quando seu pai lhe disse que tudo estava bem e que não se preocupasse, que sua principal preocupação eram seus estudos. Roy realmente pensou que tudo estava bem então. Disse que era mentira e que não havia nada de errado com ele. Não queria ser infeliz por causa de dinheiro sujo de alguém. Roy apoiou seu pai e disse que ele também se esforçaria ao máximo. Há alguns anos, ele também deveria ter dito essas palavras a seu pai. Caminhando pelo corredor, Roy contou o número de pedidos e o depósito que já havia recebido. E então encontrou 2 homens no corredor. Eram 2 agiotas solitários chamados Meu e Silo. Os homens passaram direto e nem mesmo cumprimentaram o filho do barão.
Roy se interessou por seu comportamento. Eles entraram na sala de seu pai. Os agiotas expressaram seu descontentamento com o atraso no pagamento de mais de 5 dias. Disseram que se continuassem atrasando os pagamentos, não ficariam de braços cruzados. O barão ficou envergonhado. Silo sugeriu que se vendessem os objetos da casa, o dinheiro viria. Um prota observava pela porta. Os agiotas apareceram na hora certa. O RP do prota era de 36 pontos. Conseguiram alguns pontos melhorando sua relação com Javier, mas não sabiam onde aplicá-los. O mensageiro explicou ao homem que ele poderia investir os pontos em talento e, assim, melhorar suas habilidades. O mensageiro começou a descarregar. Um círculo azul brilhante apareceu sob os pés do homem. Ele começou a revelar seus conhecimentos em mecânica, hidrologia do solo, mecânica estrutural, sistemas de abastecimento de água e design de estruturas de aço e concreto. O mensageiro ficou surpreso com o quanto o prota sabia. Com base em seus conhecimentos, ele poderia melhorar algumas habilidades por 15 pontos cada uma. O homem não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas teria RP de sobra. Então, ele tentou melhorar seus conhecimentos em 2 habilidades ao mesmo tempo. Primeiro, adquiriu conhecimentos básicos de topografia. Seus olhos brilharam com luz verde. Ele não entendia o que estava acontecendo. Ao abrir a janela, o homem percebeu que mesmo sem usar o GPS, ele poderia calcular tudo por conta própria com seus próprios olhos. Então, adquiriu a habilidade de design básico de níveis. Foi de grande ajuda, porque até recentemente era difícil para ele desenhar um projeto em papel. No futuro, sem dúvida, será muito mais fácil, mas apenas com a ajuda de Javier. Se ele pudesse conseguir maquinaria pesada. O mensageiro encorajou o homem, dizendo que ele tinha algo. Roy não podia acreditar. Deram a ele a escolha aleatória de um companheiro fantasma que o ajudaria em tudo. O homem estava cético. Para começar, ele precisava dar 50 RP. O homem estava irritado. Ele não tinha pontos suficientes e só tinha um tempo. Afinal, se isso fosse o que ele pensava, então sua força combinada seria igual à da maquinaria pesada. Ele precisava acumular o RP e, para isso, precisava fazer com que os protagonistas se interessassem por ele. O agiota bateu com a palma da mão na mesa do barão. Queria dizer a ele uma maneira de conseguir o dinheiro. Se ele não tivesse nenhum centavo, sugeriu vender sua esposa e seus filhos, pois poderia conseguir muito dinheiro. O barão ficou furioso com essa sugestão. Afinal, mesmo que fosse credor, ele precisava manter a decência. De repente, um agiota entrou na sala do velho pai com um saco nas costas. O agiota ficou surpreso ao ver o homem. No entanto, quando descobriu quem era, o agiota tentou prejudicar o filho do barão, apontando seu comportamento rude. Roy ousou pedir aos homens que mostrassem sua carta de convite. Os homens não entenderam do que ele estava falando. Roy apoiou suas palavras. Com um artigo da lei fundamental do reino, tratava-se de proteger os interesses da aristocracia e, nessa situação, sua visita sem carta de convite foi definida como uma invasão. Os indignados começaram a gritar que ele estava dizendo bobagens e que ninguém nunca tinha ouvido falar de uma lei assim. Para não ser infundado, o rei sugeriu que verificassem. Eles estavam surpresos e perplexos, mas não esperavam uma reviravolta dessas. Os homens assustados deixaram problemas ameaçadores para o prota. Tinham a intenção de fazer com que ele se arrependesse de seus atos. A porta bateu com força. Roy estava orgulhoso de sua vitória. O pai se virou para seu filho e seu servo e perguntou o que acabavam de fazer. No final das contas, era uma situação em que precisavam persuadir de joelhos. Hyde entregou em silêncio o saco a seu pai sobre a mesa. O homem admitiu que, no início, queria pegar todo o depósito e dar ao seu pai, mas essa quantia seria suficiente para pagar os juros deste mês. O pai pensava que seu filho havia cobrado o dinheiro das pessoas da vila, mas Javier disse ao barão que não deveria se preocupar. Afinal, ele garantiria que Roy cumprisse as condições do contrato. Olhando para o servo, o pai percebeu que Javier confiava plenamente no prota. Era hora de os homens partirem. Eles caminharam pelo corredor da propriedade. Javier queria saber como o prota conhecia tais leis, porque, na opinião dele, era míope. Ele respondeu que o havia ouvido em algum lugar e que era totalmente verdade. Afinal, Javier disse isso no romance depois que o barão e sua esposa decidiram falecer. Então esses dois agiotas queriam conseguir e vender seus corpos, e foi então que Javier lembrou a eles um artigo da lei básica do reino. Dizendo estas palavras, ele tirou a vida deles com sua espada e na corte foi totalmente absolvido.
Para Hyde, conhecer o conteúdo do romance era uma grande vantagem. Em qualquer caso, esperava uma nova mensagem do mensageiro. Naquele momento, recebeu a mensagem de que o interesse do Barão do Arco por ele havia aumentado em 6 pontos. Ao melhorar sua relação com um personagem principal, ele recebeu 60 pontos. Agora seu número total de pontos era 61. Tudo aconteceu exatamente como planejado. O fantasma já o estava esperando. Ao anoitecer, Roy estava no campo de treinamento se preparando para algo. Olhando ao redor, certificou-se de que não havia ninguém. O mensageiro lhe ofereceu um desenho aleatório de uma criatura fantástica. Uma tentativa equivalia a 50 RP. O homem começou o processo de sorteio aleatório. De repente, um brilho verde apareceu ao seu lado do nada. Suas partículas formavam engrenagens que giravam como um único mecanismo, ampliando o espaço entre elas. Criaram novos elementos. Hyde observou essa ação com fascínio, como se fosse magia. As partículas verdes se formaram em uma espécie de feitiço. Este pequeno mecanismo só produzia um som desagradável. E então uma luz brilhante começou a emanar do centro do círculo de luz. A luz se transformou no rosto de uma pequena criatura parecida com um hamster. Hyde ficou perplexo com o que viu. A pequena criatura pulou para o chão aos pés de Roy. O hamster olhou feliz para o homem, seus olhos brilhavam. A criatura era minúscula, com a altura de um dedo. O prota chamou a criatura de alguma bobagem. O hamster se sentiu muito ofendido e seus olhos se encheram de lágrimas. Quando Roy estava prestes a sair, o roedor começou a fazer barulhos de indignação para o homem. Ele perguntou o que o hamster podia fazer e se ele podia mostrar. O hamster apontou para as bochechas com as patas e começou a mastigar. De repente, cuspiu um papel amassado. Resultou ser um manual de instruções para uma caixa de areia. Dizia que a caixa de areia era para um hamster simpático que deveria ser cuidado com carinho. Além das instruções, havia sementes de girassol coloridas que podiam mudar sua estrutura. A semente vermelha permitia que a paleta se tornasse gigante por 12 horas e a semente azul permitia que a paleta se tornasse pequena. Era preciso dar ao hamster antes que o efeito da semente vermelha desaparecesse. Um conjunto de 2 sementes custava uma rupia. O homem queria saber se o hamster podia crescer até o tamanho de um humano, mas como o hamster não sabia falar, ele teve que testar sozinho. Ele pensou que se os hamsters fossem bons em cavar, então, se ele conseguisse ter o tamanho de um homem, seria um ajudante muito útil. Roy deu ao hamster uma semente vermelha. O hamster engoliu instantaneamente. Diante dos olhos do homem, o hamster começou a crescer. Ele era tão grande que se apoiava no rosto do prota. De repente, o homem foi arremessado vários metros para longe do poderoso empurrão. Ele não podia acreditar no que estava vendo. O hamster tinha pelo menos 10 metros de altura. Mirou o prota. Um aviso chegou sobre uma habilidade de Paddon, a saber, o nível 1 de escavação. O prota só teve tempo de gritar o nome dos roedores, pois começou rapidamente um aviso sobre outra habilidade do hamster, fortificação de terra de nível 1. O hamster se deitou no chão e começou a girar de um lado para o outro. Outra habilidade, inflar as bochechas de nível 1. O hamster ficou com as bochechas infladas, olhando para o prota, e em um instante cuspiu uma rocha gigante bem na frente do homem. A rocha era maior que o prota. O homem estava surpreso e satisfeito ao mesmo tempo. Finalmente, tinha resolvido o problema com uma máquina pesada, mas se aparecesse em público com esse hamster mágico, as pessoas suspeitariam. No final, decidiu que simplesmente levaria um livro de endereços e se chamaria de gênio recrutador e depois cuidaria do problema dos trabalhadores para a construção em grande escala. No céu flutuavam nuvens brancas e fofas. Outro dia tranquilo na cidade. Roy estava na praia com uma equipe de trabalhadores e pediu-lhes que repetissem depois dele que a segurança era o mais importante. Todos os homens estavam sonolentos e desconcentrados. Ele não pôde deixar de rir, pois responderam como se fossem soldados profissionais que não trabalhavam. Ele se perguntou por que ainda não tinham se dispersado. Era porque o barão tinha muitas dívidas e, portanto, não receberiam bônus adicionais, pois já tinham mão de obra. Roy se dirigiu aos soldados para enfatizar a importância de sua unidade e coesão. Afinal, o objetivo do exército é cumprir tarefas. Quando estava no exército, eles se dedicavam mais a cavar e a cortar do que a treinar. Roy então apontou para um monte de terra como exemplo de seu trabalho frutífero durante a noite. Embora na verdade todo o monte tenha sido desenterrado em apenas meia hora. Sua principal tarefa era reativar a propriedade. Era um projeto de caldeira para os habitantes da propriedade.
Para construí-lo, eles tiveram que mover toda a terra do local. Os trabalhadores não foram motivados pelas palavras do proprietário e temiam a quantidade de trabalho. Roy sabia que deveria esperar essa reação deles. De repente, um homem se aproximou dele. Era um cavaleiro superior da baronaria do Arco chamado Newman. Ele queria esclarecer o que a realeza havia ordenado a seus homens e também a realeza esperava que esse homem falasse. Havia 3 cavaleiros nesta propriedade. Eles são Newman, Byron e o protagonista do romance, Xavier. No início do romance, apenas Byron e Xavier permaneceram leais até a queda da propriedade. Este homem foi o primeiro a trair e abandonar o barão, já que foi Newman quem vendeu informações sobre o barão ao intruso. Temos uma pequena dívida com ele. Rei pensou que não era bom um homem assim ser um cavaleiro maior. O homem perguntou ao recém-chegado o que ele achava que estavam fazendo. O cavaleiro não podia acreditar que Roy estivesse obrigando o exército a fazer o trabalho sujo. Afinal, como cavaleiro de alto escalão, não podia tolerar isso. Hyde rotulou isso de besteira porque ele estava ganhando dinheiro para cobrir suas dívidas e havia conseguido permissão do barão. Newman não podia acreditar como havia enganado seu senhor e decidiu trazer à tona o passado do jovem mestre. O cavaleiro acreditava que ele estava usando o exército em benefício próprio. Roy fechou os olhos diante dessa afirmação do cavaleiro, mas depois de um momento, sorriu e concordou que ele estava certo. Ele conseguiria agora. Afinal, bastava ver sua resistência limitada. Se ele tentasse jogar um jogo online, teria falhado em 1 minuto. Roy pegou uma pá do chão. O homem brandiu a pá em direção a Newman. Os trabalhadores ficaram chocados com sua ação. Newman mal conseguia se proteger dos torrões de terra voando em direção ao seu rosto. O sorriso no rosto de Roy era inabalável. Os torrões caíram nos sapatos do cavaleiro. Nem Newman estava furioso. Chamou o homem de sem-vergonha que estava tentando arruinar a reputação do cavaleiro. Ele considerava o filho tolo de um barão quase falido. Roy pensou que o cavaleiro queria se desfazer de suas galas e brigar com ele. O homem pegou uma pá e começou a girá-la entre as mãos. Instantaneamente, entrou em posição de combate e apontou o extremo da pá para Newman, dizendo que não era contra um duelo. Em troca, o cavaleiro disse que ele se arrependeria em 1 mês. Então ele e o cavaleiro se encontraram para um duelo. Javier perguntou ao seu anfitrião se ele estava realmente certo de sua vitória. Roy, sentado em sua cama, respondeu que é claro que não. Afinal, seu oponente é um cavaleiro chamado Coração de Mana e um jovem especialista em espadas. Não passa de um preguiçoso que não consegue resistir a ele. Na opinião dele, essa pergunta não era reflexiva por parte de Javier. O criado mal pôde tirar a mão da espada para evitar contra-atacar. Não podia acreditar que Roy de repente jogasse as coisas na cara do cavaleiro Newman e até pedisse um duelo. Provavelmente quer voltar a ser um canalha, mas foi ele quem teve a ideia de ganhar dinheiro dessa forma e pediu um favor ao barão. Então se enroscou em uma discussão e o eliminou. Por então, tinha nomeado o cavaleiro Byron como diretor temporário e estava encarregado de uma equipe de trabalhadores. Mas mesmo assim, Javier ainda não acreditava que Roy estivesse inseguro sobre o duelo. O criado mal podia se conter para não ir ao seu amo. Roy interrompeu os pensamentos internos de Javier, pedindo um favor. Queria que ele o ensinasse a usar a espada, mas o criado se recusou redondamente. Sua principal tarefa era proteger o jovem mestre Roy. Em segundo lugar, comparou o homem com um saco, o que significa que se o saco aprendesse a manejar uma espada, seria mais perigoso para os outros estarem perto dele. Roy ficou incomodado por Javier não querer ensiná-lo. Então, em troca das lições de esgrima, ele se ofereceu para ajudar o criado com sua insônia. Javier ficou surpreso ao saber como ele sabia. Roy sabia pelo romance também sobre a causa da insônia no romance A Noite de Aço. Todos os cavaleiros se dividem em 4 níveis. O nível atual de Javier é o de especialista superior em espadas, e logo se tornará um mestre em espadas. A razão de sua insônia são seus nervos inumanos demais. Este é o chamado síndrome do mestre em espadas. Mas claro, no campo, eles não sabem dessas coisas, incluindo Javier. Então Roy ofereceu o acordo ao criado porque pôde ver em seu rosto que ele não dormia bem. O criado suspirou pesadamente e aceitou ensinar o jovem fronteiriço. O mestre pediu que ele não se rendesse a ele. Estava claro que Javier aceitou esse acordo porque estava certo de que seu mestre perderia.
Afinal, já havia tentado muitas coisas para curar sua insônia, desde terapia cognitivo-comportamental até aromaterapia. Em um momento, Javier adormeceu com um travesseiro entre as mãos, sentado em sua cadeira. Afinal, Roy havia provado que sabia como curar sua insônia. Era a primeira vez que ele adormecia acidentalmente enquanto estudava técnicas mágicas. A 18ª técnica mágica consiste em ler em voz alta as instruções das estruturas de ferro e concreto. Isso é o que realmente o faz dormir agora. Roy dominará todas as habilidades de esgrima que Javier tem. O tempo estava ensolarado e quente. Javier ordenou que seu mestre corresse 50 voltas agora mesmo. Roy ficou chocado, mas obedientemente virou-se e começou a correr. Ele correu sem se queixar. O criado observou atentamente a maratona do jovem fronteiriço. Não foi fácil, mas o garoto prometia muito. Quando chegou à linha de chegada, o homem cansado pediu ao criado que lhe ensinasse algo melhor. Depois, começou a segunda volta da corrida. Ele se aproximou novamente do criado para descobrir que ele duvidava que Roy pudesse fazê-lo. A terceira volta foi muito mais fácil do que a segunda. É provável que se Roy tivesse começado a choramingar, o criado teria dito que ele não poderia fazer e se afastado dele. Javier cerrou os dentes e concordou com essa suposição. Roy pretendia correr até o fim e descobrir o que Javier faria. Então apareceu uma mensagem sobre a raridade da habilidade passiva, já que subiu para o nível 4. Todos que o viram pensaram que ele estava louco e queriam bater nele, mas o prota negou ter essa habilidade. O pó voava sob seus pés. Na verdade, ele estava muito cansado e seria mentira dizer que não estava. Mas isso não era nada comparado à sua vida na Coreia. Ele não tinha família para lhe dar calor. Todas as manhãs ele acordava em uma cama apertada. Todos os dias carregava tijolos até o quarto andar da vila. Todas as noites carregava caminhões com caixas, e tudo isso para não morrer de fome, sonhando constantemente que um dia seria melhor. Cada vez que repetia essas palavras em sua mente, resistia. Kim ainda estava longe de alcançar a estrela desejada. Ele ficou imóvel, esperando que continuasse mais um pouco. Afinal, a estrela ainda estava muito distante e então desapareceu completamente de sua vista. Kim estava imerso em profunda desesperança e desânimo. Comparado a essa dor e desesperança, isso não era nada. Roy continuou correndo em círculos, vendo tudo isso. Javier disse que lhe ensinaria esgrima por sua sinceridade com ele. Uma nota apareceu no mensageiro porque a opinião de Javier sobre ele melhorou em um ponto. Mas sua opinião geral sobre ele era agora 28. Também recebeu 18 pontos por uma leve melhora em seu relacionamento com um personagem-chave. A pontuação total foi de 29 pontos. Estava escurecendo na cidade, e a lua iluminava as janelas da mansão fronteiriça. Newman estava falando com Arcus, expressando sua indignação pelas ações de seu filho, Roy. Seu pai acreditava que nos últimos dias ele havia entrado em razão, embora provavelmente o tenha interpretado mal. Seu dever moral exigia que ele não interferisse no duelo, e além disso, Roy iria se tornar o herdeiro. Então o pai pediu ao cavaleiro que não fosse duro com seu filho. Arcus pediu que devolvessem a consciência para que não mutilassem Roy. Newman aceitou o pedido do barão, mas duvidava que pudesse fazer isso durante o duelo. Sua intenção era acabar com aquele canalha de uma vez por todas, e se o barão começasse a exagerar, faria com que ele e sua esposa fossem mortos, fazendo com que o crime parecesse uma procura à morte. E então, como planejado, deixaria esta cidade para buscar uma vida melhor. Agora, graças ao jovem canalha, seu plano se tornará realidade mais rápido do que esperava. Passou um mês desde a última conversa de Newman com seu pai. Uma arena de duelos foi instalada nos terrenos onde Roy treinava, com os oponentes já de pé, sentados na mesa do juiz. Os pais de Roy, assim como Javier e Byron, iriam assistir à ação. Estendendo sua espada, Newman perguntou a Roy se estava preparado. O jovem fronteiriço estava de pé com uma pá nas mãos, deixando-o de cabeça para baixo. Ele a pendurou nos ombros e anunciou com confiança sua disposição. O homem sorriu e ordenou ao cavaleiro que se preparasse para receber uma medida completa. O público ficou chocado ao ver o prota lutando assim à noite contra Newman. Os olhos do cavaleiro estavam cheios de uma ira e malícia indescritíveis.
Javier explicou que a pá era de metal, encomendada a um ferreiro. O pai ficou envergonhado de seu filho por ter levado isso na brincadeira. Javier não achou que fosse uma brincadeira, pois lembrou-se do que Roy esteve fazendo durante o último mês. Ele fez exercícios gerais pela manhã cedo e não reclamou. Depois foi ao canteiro de obras para explicar as instruções da sala de caldeiras aos engenheiros da cidade e depois praticou com sua espada enquanto suas pernas o mantinham em movimento. Não era a vontade de um homem que estava apenas brincando. O criado estava certo de que Roy estava falando completamente sério. E então Arcos começou a anunciar a todos que o duelo entre a Fronteira e o cavaleiro Newman estava começando agora. O cavaleiro adotou uma postura defensiva com a espada apontada para o seu oponente. O prota segurava uma pá nas mãos e sorria de forma zombeteira para seu oponente. Javier percebeu a postura tola de seu anfitrião imediatamente. Newman empunhou sua espada contra o homem, acreditando que ele estava zombando dele. Roy esperava calmamente e confiantemente pelo momento certo. Um momento antes do golpe, ele conseguiu pular para o lado. Arcos e seu criado ficaram realmente surpresos com essa reação. No entanto, Newman não desistiu e tentou matá-lo pela segunda vez, mas o prota também desviou habilmente esse golpe. Era uma técnica incrível e eficaz. Esta é uma técnica especial que era usada em batalhas reais. Era como se suas habilidades com a espada tivessem melhorado instantaneamente após todos esses anos. Embora Roy não visse nada de estranho nisso, porque na Coreia todos os homens podiam fazer isso. Era uma técnica moderna de combate corpo a corpo, um ataque com baioneta. E então o prota atacou o adversário com um forte golpe que o derrubou literalmente. Após tudo isso, Roy decidiu fazer outra coisa. Ele colocou os pés na pá e agora conseguia saltar sobre ela. O cavaleiro ficou perplexo com esse comportamento de seu oponente. Javier pensou que ele realmente estava brincando, mas o prota estava decidido. Talvez ele não estivesse brincando afinal. Newman se lançou na luta. A primeira arma que Roy preparou para enfrentar Newman foi uma pá. A segunda eram os fundamentos da esgrima que Javier lhe ensinara. O cavaleiro não conseguia entender como o fronteiriço se tornou tão forte. Afinal, ele era um bêbado e um preguiçoso. E a terceira coisa que Roy usou foi a habilidade sincronizada para controlar a ferramenta. Ele tinha o primeiro nível de escavação. O homem tinha que se tornar um com sua pá, seu corpo e sua alma. O nível de sincronização entre eles aumentaria. A opinião que Javier tinha dele aumentou em mais um ponto durante o treinamento. A defesa e os barítonos que viram seus filhos se esforçarem pela primeira vez em suas vidas aumentaram em mais 2 e mais 3 pontos. E durante todo esse tempo ele acumulou 90 pontos. O mensageiro sugeriu que ele aprendesse uma habilidade de escavação adicional por 40 pontos. Roy dominou uma habilidade muito boa. Então ele não pensou em desistir. Saía vapor do nariz de Newman. Ele não tinha escolha. Então percebeu que era hora de usar algo que não podia usar contra uma pessoa normal. Um brilho mágico azul começou a aparecer ao redor do homem. O corpo de Newman estava cheio de energia mágica, concentrada em seu peito. Quando viu isso, percebeu que o cavaleiro estava sendo bombeado com mana. Este é o coração feito de mana. Newman completou o bombeamento e pegou a espada em suas mãos. Agora tudo estava sério. Arcos esperou em silêncio pelo que aconteceria a seguir. O cavaleiro estava furioso, faíscas saindo de seus olhos. Ele desferiu um golpe poderoso contra Roy. Javier sabia que eram necessários pelo menos 5 anos para desenvolver um coração de mana, então acreditava que o jovem mestre não seria capaz de bloquear um ataque assim. A nona espada quase tocou o corpo do fronteiriço. Os pais gritaram de medo. Freud estava preocupado, mas não desistiu. Newman estava ansioso para acabar logo com o jovem fronteiriço. A mãe e o pai do prota se congelaram em previsão do horror, mas seu filho, junto com sua pá, foi capaz de resistir a um ataque tão incrivelmente poderoso. Newman nem teve tempo de entender como ele poderia resistir. Esta era a quarta habilidade que Roy havia preparado para ele. Foi a mana que tornou Javier Xavier o personagem mais forte da novela. Era a técnica central das Han. Através de uma espada e uma pá conectadas, Roy era capaz de levar toda a mana para seu corpo. O cavaleiro não conseguia acreditar que sua mana havia se esgotado. O fronteiriço se concentrou como nunca e desferiu um golpe poderoso com a pá. Entrou na cara do cavaleiro como manteiga. Um dente branco como a neve voou para o céu antes que Newman pudesse se recuperar do golpe. Outro dente voou da boca dele. Era seu dente.
Roy desferiu outro golpe épico no cavaleiro com o cabo da pai. Em seguida, levantou-a sobre a cabeça, lançando um olhar humilhante a seu oponente, que já não podia resistir. Newman estava completamente assustado com as habilidades daquele homem. Finalmente, o impotente cavaleiro caiu de bruços no chão. Todos os espectadores ficaram chocados com esse resultado. Arcos e Javier olharam para seu prota com orgulho. Parecia loucura para todos, e ninguém conseguia acreditar que o jovem mestre do prota havia derrotado Newman. O barão anunciou que o prota da fronteira havia ganho o duelo. Deitado no chão, Newman pensou em como esse canalha poderia derrotar um espadachim tão mestre quanto ele. Roy se aproximou do cavaleiro para enfatizar mais uma vez que o havia derrotado. Digamos que ele estava chocado. De repente, o homem levantou sua pá para dar ao cavaleiro um último bom castigo. O cavaleiro, sentado, congelou-se no chão, esperando as ações do fronteiriço. O pai se virou para seu filho para entender o que ele estava fazendo, já que o duelo havia terminado, mas o jovem mestre não se importou, porque a hora da verdade havia chegado. O pai se virou para seu filho com horror no rosto para detê-lo. Os guardas correram em direção ao prota e o afastaram do cavaleiro, pedindo que ele parasse. Byron pensou que ele tinha ficado louco, e Javier também supôs. Roy se acalmou e pediu aos guardas que o deixassem ir. Newman cobriu a cabeça com as mãos e permaneceu imóvel no chão. Finalmente, os guardas e os proprietários ficaram tranquilos ao lado do cavaleiro, mas um momento depois, o prota se soltou e começou a bater em seu oponente pelas costas. Os guardas tentaram detê-lo, mas seus esforços foram em vão. Javier pensou que, se olhasse bem, poderia ver que ele estava batendo para não causar muito dano, ao mesmo tempo em que seu rosto estava completamente tranquilo, como se soubesse de antemão o que aconteceria a seguir e como se já soubesse tudo o que aconteceria. 15 dias antes do duelo, Roy pediu a seu criado para ensiná-lo a técnica de Arcik M. Javier ficou surpreso com esse pedido, mas Roy não viu nada de errado com isso. Além de assimilar magma, ele pode atrair mana das coisas ao seu redor e convertê-lo em sua mana. O servo ficou seriamente desconcertado sobre como o mestre sabia disso. Esta era uma técnica que sempre manteve em segredo e nem mesmo foi finalizada ainda. Roy refutou, dizendo que o próprio Javier havia falado sobre isso no dia em que o mestre o ajudou a dormir. O servo não entendia como ele poderia conhecer uma técnica que não existia. Javier se recusou a ensinar a técnica, no entanto, Roy disse que o ajudaria a completá-la quando a aprendesse. Observando o excesso de confiança do amo dolorido, seu servo concordou em ver se era possível. Roy cravou sua espada no chão. O homem sugeriu que talvez seu coração de mana estivesse sugando mana do exterior por si mesmo e, como resultado, ele estava ricocheteando. O jovem fronteiriço percebeu que, do ponto de vista de seu coração, a mana externa era algo estranho, mas se a fonte mudasse, a mana que ele absorvesse do exterior não se misturaria com o coração de mana. Então é preciso permitir que ele se conecte separadamente, é preciso enrolá-lo e usá-lo. Ele o comparou a um motor auxiliar que estivesse perto do motor principal. Afinal, ambos formam um só buraco, mas ao mesmo tempo funcionam separadamente. Não é incrível? Javier estava certo de que era possível, embora não tivesse ideia do que era um motor. Roy estava animado porque acabará de imaginá-lo e parecia funcionar. O olhar de seu mestre disse a Javier que ele claramente sabia de algo assim. Foi assim que ele conseguiu completar a técnica Aidic Mind. Isso havia incomodado o servo por muito tempo. Desde sua primeira tentativa, o número de contornos que ele podia criar aumentou para 3. Se ele continuasse praticando, poderia alcançar 4 ou até 5 contornos. Houve um relatório de que a opinião de Javier sobre ele havia aumentado em P15. Essas palavras preocupavam Roy, porque ele só queria dominar a parte de absorver a mana que tocava. Javier esperava que ele derrotasse o Cavaleiro do Homem Novo, já que o jovem mestre do Prota possuía essa habilidade, mas sua vitória foi triunfal. Levantando-se, seu pai gritou para o Prota parar e não manchar a reputação do cavaleiro. O homem parou e se sentiu envergonhado. Ele ficou surpreso com as palavras sobre a reputação do cavaleiro. Para questionar as palavras de seu pai, ele pediu para olhar sob a toalha da mesa onde Arcos estava sentado. Arcos levantou a toalha e viu um monte de envelopes com letras. O atônito pai começou a estudar seu conteúdo. Roy explicou que essas cartas eram de Thors, o sinistro, que havia estado danificando a propriedade do barão o tempo todo, e foram ditas por este cavaleiro Newman. Lá ele contava os eventos da propriedade, o que gostava e o que não gostava do barão e como falsificar documentos de propriedade.
Essas cartas continham tudo o que eles haviam compartilhado. Newman ficou surpreso com isso, pois tinha guardado suas cartas com cuidado dentro das paredes. Mais tarde, na novela, Xavier as encontraria de qualquer maneira. E na noite passada, Roy colocou um vendedor ambulante para procurá-las, que cumpriu sua missão prontamente. Arcus ficou atônito com o que viu e ouviu. Como esperado na novela, ele foi descrito como um bom homem. Haveria um grande alvoroço se acabassem com ele agora. O barão sentiu pena dele, mas a palavra bom líder e bom dirigente significam coisas muito diferentes. Roy ofereceu sua ajuda para se livrar do homem. Ele pensou que um bom castigo seria colocar um rato zangado na cabeça do cavaleiro e então ele seria perseguido para fora da mansão, mutilado pelos ratos, ou ele poderia ser reduzido ao nível de um soldado comum e ser dado a oportunidade de corrigir suas ações. As pessoas se indignaram com essa proposta, dizendo que não poderia ser feito. Arcus decidiu que esse era um castigo muito duro para tal ato. Então, ele seria dado uma chance de se reformar. Mas seria o último aviso. Byron também concordou com essa sábia decisão. E também foi um bom aviso para os outros. Todos concordaram com a decisão do barão. Roy perguntou a Newman se ele tinha alguma objeção a isso, e ele respondeu que não, agradecendo-lhe por sua misericórdia. O jovem fronteiriço se sentiu comovido pelas palavras de misericórdia. Afinal, se todo mundo tratasse bem os criminosos, eles corrigiriam seus erros em prol do perdão concedido a eles. É pouco provável, mas provavelmente, eles se tornariam mais confiantes e tentariam tirar vantagem da bondade e misericórdia concedidas a eles. Newman acreditava que o barão fronteiriço se arrependeria de sua decisão porque certamente se vingaria dele e de seu filho. Roy percebeu que o cavaleiro estava sorrindo e disse que aquele sorriso seria o último. Newman não entendia para onde aquele bastardo queria ir. O jovem soldado de primeira linha tirou seu pequeno hamster de bolso, Paddon, e alegremente lhe deu uma semente vermelha. Depois de engoli-la, Roy lançou o peludo para o alto com uma expressão fria no rosto. Afinal, não há melhor maneira de pedir desculpas do que essa. Ao voar, o hamster rapidamente quebrou a casca da semente e comeu a semente dentro dela. Depois do lanche, o roedor começou a crescer de tamanho diante de nossos olhos, ficando cada vez maior a cada segundo. Os pais do homem abriram a boca diante do que viam. Xavier, junto com Byron, também observava com a respiração contida. Todos os espectadores e habitantes da cidade estavam desconcertados, surpresos e um pouco assustados enquanto a besta peluda gigante se aproximava do chão. O prota correu para se proteger, enquanto Newman permanecia sentado, surpreso, abrindo a boca e um olho, porque o outro havia sido danificado no duelo. O hamster voou em alta velocidade em direção ao cavaleiro, que percebeu que precisava fugir o mais rápido possível, mas já era tarde demais. O hamster caiu estrondosamente bem no chão, onde Newman estava sentado. O impacto criou uma grande nuvem de poeira, e o chão ao redor do hamster estava cheio de rachaduras e sulcos por toda a parte. Roy sentiu pena do cavaleiro, mas ordenou que ele fosse afugentado. Isso resolveria o problema com alguém insensível que vivesse dentro da mansão para sempre. Era um dia ensolarado e quente na cidade. O hamster gigante estava ocupado com um trabalho importante. Suas patas escavavam o chão com diligência e rapidez. Ele cavou um canal por toda a rua da cidade. Xavier perguntou ao prota o que estava fazendo agora. Ele respondeu que seu roedor estava prestes a alargar o caminho. Enquanto isso, os humildes trabalhadores se tornaram de repente mestres artesãos. Era uma vez uma cidade chamada Roma. Seus habitantes eram muito aficionados às estradas. Construíram um sistema especial de estradas chamado Via Ápia. Isso é o que terão que fazer agora. Redma pretendia partir da casa do ermo e terminar na colina oriental. Xavier ficou surpreso com a necessidade de construir uma estrada em sua vila. O proprietário garantiu que em breve ele veria por si mesmo, já que sua cidade se tornaria muito popular entre os visitantes. O criado perguntou onde ele aprendeu tudo isso. Ele queria saber como ele teve a ideia de construir um sistema de aquecimento do qual ninguém havia ouvido falar antes. Também queria saber como ele aprendeu de repente a invocar seres do exterior. Xavier disse que tudo aquilo soava como magia de alto nível. Ele também perguntou cautelosamente se ele era realmente seu verdadeiro mestre. O prota recebeu uma mensagem de perigo porque Xavier começou a duvidar dele. De repente, o homem começou a suar e Xavier ficou atento,
esperando uma explicação lógica para sua dramática mudança. Mesmo quando Kim Sulho havia lido sobre esse guarda na novela, ele sabia que era muito capaz. Ele poderia facilmente detectar se houvesse um estranho no corpo do filho do estéril. Então, definitivamente, acabaria com ele. Afinal, não é divertido mexer com esse tipo. Mas ele não tinha que se preocupar com isso, porque tinha uma habilidade especial para esses casos. Ra treinava secretamente de todos. Sua habilidade especial era a perseverança. Javier acreditava que seu jovem mestre costumava beber secretamente por dias e dias, mas Roy refutou, dizendo que o criado não estava com ele 24 horas por dia. Talvez antes ele fosse um autêntico tolo e festeiro, mas Javier não sabia nada do que ele tinha estado fazendo todo esse tempo. Mas como o mestre poderia explicar suas novas habilidades mágicas? Porque mesmo os magos com grande experiência às vezes não conseguem fazê-lo. Em sua defesa, Roy decidiu perguntar ao próprio criado como ele poderia lidar com Manus com tanta facilidade, embora tivesse apenas 20 anos. Talvez alguém também o tivesse ensinado isso. Javier não considerava Roy um mago brilhante, mas Roy tentou convencê-lo do contrário. Esse diálogo fez o criado refletir seriamente. O jovem testaferro, usando suas habilidades especiais de conversa rápida e persistência, conseguiu encerrar rapidamente a conversa e seguir em frente com seus assuntos. Roy começou a se preocupar com a rápida conversa com o criado. Ele se aproximou do comprador noturno e pediu que ele supervisionasse o progresso do trabalho enquanto ele estivesse ausente. O comprador noturno concordou e assegurou que cuidaria de tudo. Javier disse que iria com ele porque era seu dever proteger seu mestre. Roy não se opôs, e naquele momento, os homens partiram. Eles estavam indo para um lugar na trilha de uma dívida não paga para a pequena cidade da Fazenda do Ruivo. Os homens viram um sinal de madeira com a inscrição Hotel. De repente, um homem bateu na mesa com o punho e começou a xingar. Era a casa do intruso. Roy jurava em sua casa porque não conseguia acreditar que tinha perdido todo o seu dinheiro. Ele tinha que fazer esses caras pagarem. Outro homem vestido com uma túnica negra se aproximou e perguntou se esse era o sentido de todas as apostas. Afinal, era assim que ele ganhava dinheiro. Ao perceber que o homem não podia pagar por seus serviços, ele disse que iria embora agora mesmo. Mas o homem imediatamente lhe disse que pagaria a ele e até mais do que havia pago antes, se ele ficasse com ele. O problema era que Roy só podia ganhar dinheiro enganando outras pessoas, mas agora há muitas pessoas que querem se vingar dele. Então, agora o homem tinha que passar despercebido. Ao ouvir essas palavras, Roy pensou que era ele e imediatamente abriu a porta com o pé. Roy e seu companheiro ficaram chocados com a visita. O prota não ficou surpreso, pois nunca tinham se visto pessoalmente antes. Então ele se apresentou para que todos entendessem. Os rostos de Roy e seu companheiro mostravam uma comoção e um medo incríveis. Em um momento, o agressor ordenou ao outro homem que fugisse com ele. O grandalhão de túnica negra pegou o agressor nos braços, e no mesmo momento, os dois voaram pela janela da casa na estrada. O homem pousou no centro da cidade com seu chefe nos braços. Ele franziu a testa para ficar alerta. Diante dele estava Javier, com a espada em punho. Imediatamente, o homem desferiu um golpe espetacular com a espada para assustar o grandalhão. Ele ordenou que eles entregassem as estradas, e então não lhes faria mal. Tudo aconteceu como o jovem proprietário da estrada disse que aconteceria. Eles tentaram escapar pela janela. Então, o líder ordenou ao criado que esperasse ali. O grandalhão de túnica negra ficou bastante indignado e perguntou se ele sabia usar uma espada. Seus olhos ficaram brancos e negros, e uma mancha vermelha de magia girou em suas mãos. Após a morte do barão, Xavier só queria vingança. Ele lutou em duelo com um guarda-costas pessoal de Hades, o criminoso cujo rastro ele havia conseguido seguir. Também era sua primeira batalha contra um mago negro. Não foi fácil para Xavier, mas ele teve que resistir à magia da gravidade. Assim foi na novela. Enquanto isso, o Homem de Capa estava lançando balas mágicas em Javier uma a uma, mas, graças à sua habilidade suprema, o homem desviou habilmente os ataques de seu oponente. Sua magia negra se quebrou em pequenas partículas que voaram em diferentes direções. Javier ficou confiante no campo de batalha, olhando nos olhos do mago, como estava previsto. Ele tinha que morrer. Seu punho voou em direção ao rosto de seu oponente, mas nesse momento, o criado conseguiu se levantar. Na novela, Xavier lutou contra o bastardo como mero especialista em armas. Quando o mago olhou, ele ficou muito surpreso. Ele viu seu coração de mana e empalideceu. Afinal, um verdadeiro Xavier tem um coração de mana com um triplo anel ao redor.
Com novas forças, Javier deu um golpe com sua espada. Ele percebeu algo: ele tinha a magia que controlava a gravidade. A mãe não teve escolha senão mirar com o punho em direção a Javier, mas em um momento, ele estava no ar. Embora eles não tivessem concordado, Hades só teve tempo de alcançar seu assistente para detê-lo, mas Javier foi mais rápido. Ele virou para Hades e perguntou se ele sabia o que acontece quando alguém engana seu povo. O criminoso ficou muito assustado e não pôde responder. O criado conduziu o criminoso a um beco sem saída, e incapaz de escapar, o homem caiu no chão e bateu nos barris. Javier queria deixá-lo sem pernas para que só pudesse rastejar até o tribunal. De 4, Hades tentou cobrir o rosto com a mão. Javier desferiu um golpe no criminoso e, no mesmo momento, Hades ordenou que ele parasse. O homem bloqueou o criminoso com seu corpo, encarando o criado. O jovem fronteiriço justificou sua ação dizendo que Javier não agiria com prudência. Afinal, se ele fosse ao tribunal sem as pernas, teria sido punido. Nesse momento, Javier percebeu que quase cometeu o mesmo crime que aquele bastardo. Agora, seu mestre também mostraria compaixão pelos outros. A cidade estava silenciosa durante a noite, e apenas a lua espreitava por entre as nuvens. Um assustado Hades estava sentado em seu quarto, amarrado a uma cadeira com cordas perto da mesa, sem saber o que aconteceria a seguir. Diante dele, Hades estava sentado com uma expressão tranquila e as mãos cruzadas. O homem decidiu animar o criminoso para que ele não tivesse tanto medo. Afinal, quando vidas estão em jogo, as pessoas tendem a ser gananciosas. Elas farão qualquer coisa se tiverem a chance. O criminoso não entendia o que esse homem estava tentando fazer. Roy compartilhou seus pensamentos de que deixá-lo sem cabeça seria muito cruel. Isso deu a Hades a esperança de que ele estivesse disposto a ser perdoado. O jovem soldado de linha de frente queria garantir que ele devolvesse todo o dinheiro. Hades ficou feliz e concordou em fazê-lo com a condição de que primeiro recebesse o perdão. O proprietário aceitou gentilmente que receber o perdão era o sentido de sua existência. Hades não entendia muito bem o que o homem que o havia capturado pretendia, mas de repente, Roy quis adicionar uma condição mais. Afinal, o criminoso estava disposto a tudo pelo perdão e libertação. Ele só precisava assinar o contrato trazido pelo Prota. O homem explicou que era um contrato de trabalho padrão, pelo qual o criminoso até poderia receber um salário. Mas a principal condição era que 80% do seu salário seria descontado pelo proprietário para pagar a dívida. Isso não agradou a Hades, afinal, ele só poderia pagar em 520 anos. O Prota não era a melhor perspectiva para um criminoso, porque era uma quantia considerável. Como Javier esperava, seu anfitrião não veio aqui para se compadecer e perdoar. Mas o jovem testaferro não é tão estúpido a ponto de acabar com a vida de alguém que lhe deve dinheiro. Ele não teria feito um movimento tão precipitado. Sua intenção era deixá-lo seco até o fim de sua miserável vida. O deprimido Hades queria saber por que diabos lhe ofereceriam um contrato de escravidão tão terrível. Essas palavras surpreenderam o jovem terror da linha de frente. Eles não tiveram outra escolha senão obrigá-lo a assinar o contrato. Era hora de resolver essa questão nos tribunais. O criminoso assinou seu contrato de escravidão entre lágrimas e desespero. O sol brilhava suavemente lá fora, e uma carroça com 3 homens circulava pela estrada da floresta. Javier disse ao seu mestre que tinha conseguido tirar um pouco de dinheiro dos caminhos. Era o suficiente para pagar os juros de vários meses. No entanto, o proprietário respondeu que o dinheiro seria destinado exclusivamente à construção. Na sua opinião, 30 trabalhadores já não eram suficientes. Frontrar se perguntava por que ninguém respondia à sua oferta de trabalho. Talvez sua reputação o precedesse. Alguns dias depois, os homens retornaram à fazenda de Frontrar. Um cartas dizia que precisavam de mão de obra e estavam dispostos a pagar 20 peças de ouro para cada um. Após um tempo, uma fila de homens ansiosos se alinhou diante da mesa de Roy. O homem ficou surpreso ao conhecer todas essas pessoas, pois pensava que elas o odiavam. Javier tinha certeza de que sim, mas seu proprietário prometeu instalar o sistema de aquecimento a tempo e a um preço baixo. Ele também puniu o comerciante da fazenda, fazendo-o comparecer a um tribunal superior. Roy disse que se tornaria uma pessoa confiável em quem se podia confiar. Ele não podia acreditar que fosse tão simples. Seus pensamentos foram interrompidos por um homem que era o próximo na fila e estava interessado no trabalho. O proprietário lhe mostrou exatamente o que e como assinar. Mas antes, o homem quis expressar sua gratidão ao filho do barão.
Roy ficou um pouco surpreso com essas palavras. O homem compartilhou que seu bebê poderia ficar doente facilmente assim que esfriasse um pouco, mas graças ao jovem proprietário e seu sistema, este ano não precisaria se preocupar com isso. O homem agradeceu sinceramente ao filho do barão e fez uma leve reverência. Hood ficou muito comovido com a sinceridade do homem. Ele estava um pouco envergonhado porque seu verdadeiro objetivo era saciar sua própria fome de dinheiro. O homem acrescentou que tinha parentes na urbanização Raikon, que ficava perto deles. Eles também gostariam que Roy instalasse seu sistema de calefação no chão em sua casa. Para ele, era o primeiro passo para a prosperidade e expansão no futuro. Acontece que tudo isso não foi em vão. Ele imediatamente aumentou o preço de seus serviços, explicando que se devia aos custos adicionais da viagem. Seu rosto mostrava sua disposição de aceitar o dinheiro imediatamente. Isso, por sua vez, preocupou Javier, mas o homem realmente precisava dos meios para transportar todos os materiais para o trabalho. Javier não conseguia acreditar que toda essa construção tinha um único propósito mercenário. Enquanto isso, os homens chegaram ao topo de uma das colinas nos arredores da cidade. Enquanto admirava a vista, Roy decidiu falar com seu criado. Ele disse a Javier que mais cedo ou mais tarde, não haveria mais nada nesta montanha, e Xavier não entendia o que ele queria dizer. O mestre explicou que a criação de um sistema de aquecimento exigiria muito dinheiro. Portanto, muito em breve, só haveria tocos das árvores que cresciam aqui. Javier estava perplexo com o que ouvia. Ele não entendia por que o proprietário queria continuar fazendo isso se soubesse que todas as árvores desapareceriam. Por isso, Roy decidiu interromper a construção da Via Ápia. Em vez de usar madeira, eles começariam a extrair carvão de uma caverna próxima à cidade. Roy já estava planejando como vendê-lo a um preço alto, porque quando a notícia de seu sistema de aquecimento chegasse às massas, as pessoas simplesmente não conseguiriam resistir a uma oferta tão atraente. Mas para os residentes de sua cidade, ele queria fazer um desconto, embora relativamente pequeno. Javier pensou que o plano do proprietário era injusto e cruel, mas se o homem se recusasse a fazê-lo, não conseguiriam pagar a dívida da fazenda. Javier entendeu, mas ainda achava que as opiniões de Frontrar estavam erradas. O criado concordou que não tinham escolha, mas ainda assim decidiu avisar seu senhor para não fazer isso, porque o barão não conhecia os planos de seu filho e, se os conhecesse, não o deixaria assim tão fácil. Anteriormente, outros moradores da vila também haviam tentado começar a extrair carvão repetidamente. Hood sabia que tudo terminava em desabamento devido à pouca confiabilidade do solo. Mas o homem era positivo e acreditava que teria sucesso graças às modernas tecnologias de movimento de terra. Afinal, ele sabia como funcionava o método de escudo móvel pré-fabricado, que garantia a segurança das operações de mineração e a criação de fortificações permanentes estavam dentro dela. Roy estava pronto para partir porque ele e Javier tinham grandes coisas para alcançar, embora não tivessem ideia dessa nova e desconhecida tecnologia. Ele queria ver o que seu radicalmente novo mestre poderia fazer desta vez. Os homens decidiram voltar para casa. A entrada da antiga caverna que tinha sido usada para extrair minerais estava quase completamente bloqueada com pedras. A caverna se estendia por dezenas de metros no buraco. De repente, uma estranha criatura saiu da escuridão das profundezas da rocha. Tinha longas antenas negras sensíveis como antenas aqui e ali. Na escuridão, os olhos vermelhos de outras criaturas desconhecidas brilhavam. Eram formigas gigantes, todo um exército. Cada uma delas tinha uma mandíbula forte e pontiaguda e grandes olhos vermelhos brilhantes. Todos se dirigiam ao cheiro da nova presa do lado de fora. Roy deu uma palmada de concentração. Então começou a criar um símbolo mágico com as mãos, ganhou energia e transformou sua magia em um grande haz de luz que o homem lançou para o céu, dizendo que tinha o melhor apartamento em KHS, um dos bairros mais ricos de Seul. A corrente mágica subiu instantaneamente acima das nuvens e depois desapareceu no horizonte, deixando para trás uma pequena estrela. Em questão de segundos, o homem estava diante da melhor e maior casa do bairro mais rico de Seul. Ele queria que fosse verdade. Mas, infelizmente, Roy não tinha essa habilidade tão genial. De fato, Frontrar estava sentado em sua mesa desenhando planos para um plano para criar uma saída subterrânea usando sua própria magia. No entanto, ele dedicou muito tempo a isso. Ele recebeu a mensagem de que só tinha uma habilidade disponível, que era design de nível intermediário.
Ele desejava poder contratar 100 trabalhadores corpulentos sem ter que pagá-los, embora gostasse da possibilidade de desenhar planos com magia. Graças ao incidente com o novato, ele conseguiu ganhar 639 RP, causando uma grande impressão no Barão, o Barão Javier e outros. Ele investiu esses pontos em melhorar suas habilidades e pôde adquirir outras novas. Roy voltou para a mesma caverna para determinar onde cavar. Ele tinha outra nova habilidade de nível médio, o escaneamento subterrâneo. A habilidade permitia que ele visse apenas a uma distância de 5 metros. Isso o ajudou a encontrar a direção certa para acabar. Só lhe restava um problema, que era perfurar o corredor o mais rápido possível. Afinal, uma pessoa normal não pode fazer isso, e as pessoas se cansam rapidamente de um trabalho físico tão duro. Podak não pôde colaborar porque ficou doente durante a construção da estrada. E mesmo que ele tivesse se recuperado, teria sido perigoso usá-lo porque era grande demais. Mas Roy não tinha outra opção. Ele decidiu usar o mensageiro para escolher uma criatura mística ao acaso. Afinal, o homem tinha pontos suficientes para isso. O jovem Frontrar se sentou obedientemente na estrada, esperando sua nova criatura do portal mágico. A partir do brilho mágico, ele pôde ver a cabeça de alguém pequeno com um arco. Em um momento, seu rosto sorridente emergiu completamente do portal. A pequena criatura rosa com um sino na cauda caiu na estrada na frente do homem. Ela voltou a si e olhou para sua dona com alegria, emitindo sons de sinos. Rod não podia acreditar que era a mesma máquina despiadada. Apesar de sua aparência adorável, ele supôs que tinha veneno entre os dentes. Mas, a princípio, Podon também parecia tão inocente. Certamente se podia tirar algo de bom desse pequenino. Roy perguntou se poderia aumentar de tamanho com a ajuda de uma semente de girassol vermelho. Ela confirmou e que também tinha seu próprio superpoder. O homem pediu gentilmente que ela demonstrasse suas habilidades. Ela respondeu com um sorriso. Algumas semanas depois, o sino gigante estava perfurando o chão enquanto se movia dentro de um barril de escudo na caverna. Além de mudar de tamanho, o sininho tinha a habilidade de escavação da terra de primeiro nível. Ele também tinha o primeiro nível de habilidade de cultivo da terra. De pé atrás do sino gigante, Roy ordenou a Xavier que se preparasse. Javier já estava suando profusamente, mas estava preparado com sua espada na mão. Afinal, o segundo passo do sininho disparou metal quente. Xavier, por sua vez, usou sua habilidade para cortar rapidamente os tiros de metal com sua espada, formando com eles tubos idênticos. Em seguida, os valentes ferreiros usavam ferramentas e fogo para transformar os tubos em um suporte forte. O quinto passo foi perceber a crua realidade. Javier não entendia por que um cavaleiro como ele tinha que lidar com a secreção de uma serpente gigante. Roy dirigia com confiança todos os processos, embora também estivesse completamente suado. Ele e sua equipe de trabalhadores, Javier e a serpente, adentravam cada vez mais na rocha. Mas, devido à falta de oxigênio, ele começava a se sentir tonto. Se não tivessem colocado um tubo para introduzir oxigênio, todos teriam desmaiado há muito tempo. Javier disse que o proprietário, assim como os outros trabalhadores, precisava descansar. Roy se recusou porque tinha que supervisionar o processo de trabalho, como um supervisor costuma fazer. Embora na Coreia os chefes se dediquem a falar, às vezes ele se deparava com chefes que nunca tinham estado em seu local de trabalho. E foi nesse momento que o jovem trabalhador de primeira linha prometeu que nunca seria assim e que ele próprio supervisionaria todos os processos. Então Roy usou seu scanner interno para notar algo na rocha. Era precisamente o carvão que procuravam. Ele anunciou em voz alta aos seus trabalhadores que quase haviam chegado à meta e que só restava um pouco de trabalho a fazer. O homem agradeceu à serpente o cinto, porque com sua ajuda tinham terminado o trabalho 10 vezes mais rápido. O proprietário anunciou a todos os presentes que assim que chegassem à beta de carvão, desmontariam o escudo para ampliar o espaço. Era um lugar bastante perigoso, então todos deveriam extremar as precauções. De repente, um golpe no chão atrás deles atraiu a atenção do robô. Isso desconcertou bastante o Sr. Frontrar. Todos estavam preocupados porque o solo desta cidade era forte e não deveria desabar. O homem começou sua exploração subterrânea para descobrir o que havia no chão. Atrás da pilha de carvão, apareceu um buraco que não estava lá antes. Em um momento, o buraco se alargou diante de seus olhos. De repente, uma formiga mutante gigante saiu dele, assustando todo mundo. Antes que Roy percebesse, a formiga havia encurralado Javier.
Ao contrário de seu amo, ele sempre estava alerta e, sem hesitar, usou sua espada para cortar as grandes pinças da mandíbula do mutante. Quando o jovem líder entrou em razão, ele se pôs de pé num salto e, pegando uma pá, correu desesperadamente em ajuda do criado. O homem empregou toda sua ira e força para acabar com a monstruosa criatura. O mutante estava acabado, apesar de ser muito maior que os homens. Roy não entendia como aquela feia criatura que não era mencionada na novela tinha aparecido ali, mas era cedo demais para relaxar, afinal, era apenas uma formiga mutante, e havia todo um exército delas. Na fenda, as formigas estavam se aproximando rapidamente, iluminando o caminho com seus olhos vermelhos. Roy ordenou a todos que corressem rapidamente para fora e abandonassem a caverna imediatamente. E Xavier enfrentou corajosamente as. Estava matando as criaturas uma por uma. Roy não conseguia entender quantas restavam, centenas ou até milhares. Se elas chegassem à superfície, todos os habitantes da cidade estariam acabados. Xavier não aguentava mais por causa da falta de oxigênio na caverna. Sua mina não podia ser destruída sem explosivos, mas mesmo se a estrutura estivesse em mau estado, ainda havia uma chance de que as formigas chegassem à superfície. Roth não sabia o que fazer. O criado deu um tapa em seu amo para que se recompusesse. Eles não tinham tempo para que cedessem ao medo, pensou. Mas não havia muito tempo. Xavier não poderia segurá-los por muito mais tempo. O jovem soldado de primeira linha concentrou-se em reunir todos os fatores para encontrar uma solução. A lâmpada em sua cabeça acendeu, mas em seguida começou a brilhar intensamente, irradiando eletricidade em diferentes direções. O homem pegou a tocha e virou-se para Xavier, dizendo ao criado que atacariam e avançariam. Xavier achou uma loucura, mas fazia sentido. Xavier continuava lutando contra dezenas de formigas com sua espada. Os homens avançaram desesperadamente para atacar os inimigos. Já era noite, e um dos trabalhadores correu para contar ao senhor da propriedade as más notícias. Arcos ficou extremamente surpreso e assustado com a aparição daquelas criaturas. Ele também disse que todos os trabalhadores foram evacuados com sucesso, mas Xavier e o prota permaneceram no túnel. Byron estava prestes a fechar a entrada da mina. O pai do prota vestiu sua armadura e, junto com o trabalhador, correu para socorrer seu filho. Xavier continuou destruindo as pragas da caverna. Não entendia por que tinham que continuar atacando as formigas, já que elas aumentavam em número a cada vez. Roy disse para ele parar de falar, pois estava ocupado naquele momento. A única coisa boa era que as formigas não saíam de seus buracos, apesar da situação terrível. Xavier estava quase não se importando mais com o calor e a falta de ar. Embora ainda houvesse muitas formigas, ele usou seu scanner subterrâneo para chegar ao cerne do problema o mais rápido possível. Tinha que haver metano em algum lugar desta masmorra. Afinal, o carvão é um lugar onde os metanógenos são distribuídos. Devido a isso, camadas de gás metano estavam ao longo das veias minerais. Se conseguisse encontrá-lo, faria explodir imediatamente as formigas. O homem olhou atentamente para todos os cantos da caverna e, em um momento, encontrou camadas de gás metano. Roy cravou rapidamente sua pá no chão e pediu a Xavier que os retivesse enquanto cavava. Reed usou todas as suas habilidades de escavação rápida para alcançar a camada de metano o mais rápido possível. O mutante se aproximou furtivamente dele sem que percebesse, mas Xavier reagiu rapidamente, afastando o mutante de seu caminho. Roy continuou cavando incansavelmente. Xavier continuou lutando contra as ferozes criaturas. De repente, um som muito alto ressoou na caverna. Surpresos, os homens taparam rapidamente os ouvidos e os olhos. Ao sair das profundezas do túnel, uma enorme formiga rosa, 10 vezes maior que as outras, plantou-se diante dos homens. Os homens perceberam que era sua rainha. Apenas uma de suas mandíbulas era maior que a estatura de Xavier. Roy esperava que o criado pudesse dominá-la se tentasse, mas Xavier compreendeu objetivamente sua força e disse que estava além dele, mas por enquanto não tinham outra opção. Nesse momento, a rainha atacou Xavier. O homem usou seu coração de mana para tentar manter a defesa. O tamanho da rainha era considerável, então Xavier teve que procurar por seus pontos fracos. Para ela, no entanto, seus golpes eram significativos. Xavier estava fazendo o possível para feri-la, mas isso só irritava a rainha para continuar lutando. Enquanto ele aguentasse, o prota não perdeu um minuto para continuar cavando. O criado não economizou esforços na luta com a formiga. De repente, ouviu um silvo estranho sob o prota. O homem pegou uma lanterna e ordenou a Xavier que corresse para a saída com ele. A rainha furiosa o seguiu.
Os homens viram a estreita entrada que haviam usado antes. Quando chegaram rapidamente, subiram. Roy virou-se por um momento para ver onde estava a rainha. Ao encontrar a criatura de relance, o homem lançou sua tocha em sua direção para distraí-la. A tocha acesa caiu sobre sua cabeça e rebateu no chão. As formigas se assustaram com o fogo e fugiram para o interior do túnel. A rainha enfurecida queria acabar com os homens, e foi então que o gás metano vazou por uma rachadura no túnel, aceso pela chama da tocha. Um momento depois, houve uma poderosa explosão na caverna. A rainha ficou presa no meio dela. A poucos metros, deitado no chão, Xavier cobriu o corpo de seu mestre para protegê-lo da onda de choque. As formigas viram com horror sua rainha perecer em um redemoinho de fogo, que logo os envolveu também. Uma das pedras caiu sobre a cabeça de Xavier, mas ele continuou protegendo o jovem fronteiriço. Na saída da mina estavam os trabalhadores, junto com Byron e Arcos, que também ouviram o eco profundo da explosão. O pai não conseguiu conter suas emoções e quis seguir seu filho, mas no último momento, Byron o deteve, dizendo que ele poderia se machucar. Então, os homens estavam caídos no chão entre um monte de pedras e fumaça. Roy acordou porque seus ouvidos doíam muito após um som tão alto. O homem se levantou e, ao ver a cabeça da rainha imóvel, percebeu que seu plano havia funcionado. Roy olhou para Xavier e percebeu que ele o tinha protegido. Em seguida, pegou a pá e se desculpou pelos arranhões que havia feito na explosão. O homem olhou para cima e viu que a saída da caverna estava bloqueada por pedras. Isso significava que as coisas estavam ruins. De repente, o homem começou a se sentir tonto. Recebeu uma mensagem de aviso de que não havia oxigênio suficiente em seu corpo. Ele mesmo sabia disso, por isso precisava sair o mais rápido possível. Usando seu scanner, Roy estimou que a espessura dos escombros era de cerca de 5 metros. O nível de oxigênio estava cada vez mais baixo, mas o jovem fronteiriço não teve escolha senão cavar em busca de Xavier e da campainha. Xavier voltou a si e viu seu mestre, tudo nadando diante de seus olhos. Só ouvia seu mestre dizendo que precisavam sair juntos. Roy disse que não os abandonaria. Naquele momento, Xavier desmaiou e caiu no chão. O mensageiro expressou sua admiração pelo jovem fronteiriço por seu desejo de não abandonar Xavier. Então, a opinião de Xavier sobre ele melhorou em 6 pontos. Com isso, Roy somou 108 pontos, elevando sua pontuação total para 157 pontos. O homem respirava com dificuldade pela boca, inalando os últimos goles de oxigênio, cujo nível estava no limite extremo. De qualquer forma, Roy não tinha mais nada a perder. O nível de oxigênio estava diminuindo, e foi então que o homem se recompôs e se dirigiu ao mensageiro para ativar a busca por conhecimento que poderia desenvolver suas habilidades. O mensageiro começou a processar seus próprios dados, começou a escanear o homem e a procurar os conhecimentos de que precisava. Encontrou alguns deles: a absorção de mana, o processamento de mana e o aumento de mana. Combinando todas essas habilidades, Reed poderia dominar o Urek e a técnica do núcleo. Isso era exatamente o que ele precisava. Afinal, o jovem não tinha parado de treinar desde seu duelo com Nilma. Ele confiava em poder desenvolver suas habilidades até onde quisesse. O homem não hesitou em aceitar receber tal técnica, que custou 15 CRP. Em um instante, Roy recebeu a técnica de Azur e o núcleo em um anel único de 5º nível. Então, uma pequena faísca azul apareceu no espaço escuro, formando um anel que Roy sentiu em seu interior. Infelizmente, não tinha mana em seu coração, mas podia sentir a presença dos anéis de mana dentro dele. Sua expansão de mana era de 120%. Mesmo se fosse uma pessoa normal que treinava duro, o resultado poderia não ter aparecido imediatamente, mas ele tinha muito CRP e podia aumentar seu nível de habilidade com apenas um clique. Roy decidiu seguir em frente e apostar tudo. Sua técnica principal, a mão de Azur no anel único, aumentou para o nível 6. Houve uma expansão de mana de 125%. No entanto, cada vez que ele clicava na atualização, o custo aumentava. Mesmo assim, Roy continuou a aumentar o nível de sua técnica até alcançar o nível 7. Por um momento, ele pensou que precisaria desses pontos no futuro, mas não tinha outra opção. Decidiu aumentar o nível de sua técnica o máximo possível. Seu anel de mana, que girava ao redor de seu coração, se transformou em 2 anéis de 1º nível. Seu mana se expandiu em 200%. Para passar para o próximo nível, eram necessários 100 CRP, mas ele só tinha 7.
Roy quis saber do mensageiro como estava agora, pois o número de anéis havia aumentado. O mensageiro informou que ele tinha 2 habilidades, um estiramento de 10 minutos de vida com a capacidade de não se sentir cansado e uma explosão de energia que triplicava o alcance por 20 segundos. Além disso, essas 2 habilidades tinham restrições de uso uma vez ao dia. O homem aceitou e se preparou para uma rápida escavação. Então, ativou a habilidade do acessador, que o fez esquecer sua fadiga. Ele começou a cavar rapidamente em direção à saída. Seu nível de oxigênio estava mínimo. Em sua mente, ele implorava para que a luz do dia aparecesse pela fresta. Se conseguisse encontrar o menor espaço, usando seu próprio scanner, o homem avançaria mais na Terra. O nível de oxigênio era crítico. Roy parou de suar quando percebeu algo. Era a pequena fresta que estava procurando, era a saída. A terra voou de debaixo de sua pá ainda mais rápido do que antes. Esgotado, Javier e a campainha permaneciam inconscientes no chão, apertando os dentes. Roy continuou a cavar sem parar. O nível de oxigênio estava se esgotando diante de seus olhos. Roy cavou o máximo que pôde para salvar sua família e a si mesmo. Tinha oxigênio suficiente para algumas respirações. Enquanto isso, restavam apenas 3 metros até sua preciosa fresta. O homem exausto caiu de joelhos e, desesperado, sua pá também caiu ao chão sem forças. Afinal, a habilidade de Proto parou de funcionar. Sentado no chão, à beira do desespero, foi então que decidiu usar a habilidade de liberação de energia. Roy se levantou e pegou uma pá. Cada segundo valia seu peso em ouro. Então, continuou a cavar agressivamente. Sua habilidade durava apenas 20 segundos, e só tinha 30 centímetros de terra para cavar até o buraco de resgate. Enquanto isso, não havia mais oxigênio. Tendo cavado uma extensão tão grande de terra, não tinha ar nem forças para os míseros 30 centímetros. Roy jazia impotente no chão, tão perto e tão longe da saída. Roy pensou quão rápido tinha terminado. Afinal, como filho de um homem influente que vivia em uma área remota, só sonhava com uma vida normal e tranquila. Parecia que a história de sua vida havia terminado. Mas de repente ouviu um som estranho que já tinha ouvido antes. Com suas últimas forças, Roy se levantou sobre os cotovelos para ver de onde vinha. No mesmo momento, um fadom gigante, um hamster familiar, emergiu do solo. Isso o animou muito e fez o homem sorrir para o peludo animal. Roy cheirou imediatamente o ar fresco do lado de fora. Isso o animou a se levantar novamente, dizendo a si mesmo que uma vida tranquila e solitária o aguardava. Já era noite, e o crepúsculo caíra sobre a cidade. Na caverna, uma tocha queimava com uma chama brilhante. Arcos, acompanhado por Byron e o povo da cidade, percorreu o túnel em busca dos homens desaparecidos. Embora a noite o impedisse de avançar, estava determinado a ir até o fim. Por um momento, parou ao ver algo nas profundezas do túnel. A poucos metros, a silhueta de um homem carregando algo nas costas avançava em sua direção. Era Roy, resgatando seu humilde servo. O uso de habilidades especiais em uma situação de emergência o ajudou a superar qualquer limite das capacidades humanas. O caso especial, combinado com a nova técnica central de Ahan, teve um grande impacto no homem. No entanto, depois que uma nova habilidade do modo de poder de terceiro nível estava disponível para ele, com a ajuda dessa habilidade, a técnica central foi calculada para ser capaz de operar mesmo durante o esgotamento severo. O pai da fronteira reconheceu seu filho como um herói e correu até ele, gritando o nome de seu filho confuso e exausto. O jovem fronteiriço, levando Javier e a campainha, não reconheceu imediatamente seu pai. Quando o homem correu em sua direção, ele perdeu toda a força e caiu nos braços do criado. Já era noite, e a situação era extremamente difícil para todos. Ao amanhecer, a cidade estava cheia de mexericos e teorias sobre os últimos acontecimentos. 2 homens no meio da rua comparavam suas atitudes em relação ao jovem mestre Prota antes e agora. Um deles disse que seu sobrinho estava no epicentro dos acontecimentos e o viu com seus próprios olhos. Ele percebeu que, quando as formigas gigantes atacavam as pessoas, o dono da casa pensava em salvar os trabalhadores antes de si mesmo. Parecia que toda a cidade estava discutindo as proezas de Roy e Xavier. Todos os vizinhos expressavam opiniões e atitudes diferentes sobre esse evento, mas todos concordaram que este Prota era diferente do que conheciam antes. Enquanto isso, o fofoqueiro estava na cama em seu quarto, sob o olhar atento de Javier. O jovem soldado de primeira linha precisava de tempo para se recuperar, mas mais tarde abriu os olhos depois de muito tempo. Xavier finalmente viu seu mestre consciente.
Roy recebeu a mensagem de que os habitantes da fazenda da fronteira e o povo da cidade estavam profundamente impressionados com suas ações heroicas. Mas estivesse acordado ou dormindo, o homem não entendia o que estava sendo dito. No entanto, o mensageiro informou que ele seria recompensado com pontos adicionais de CRP por seus destacados feitos. Após essa mensagem, seu marcador de CRP foi atualizado, e o número de pontos de CRP era agora igual a 507. O homem começou a perceber o que lhe havia acontecido. Percebeu que se tornará um herói e também ficou feliz em receber 500 CRP. O sentimento de orgulho e alegria o encheram de energia positiva.